E aí, pessoal, chegando a hora da verdade. O Grêmio vai definir o planejamento e nós vamos conhecer finalmente o time titular de Renato Portaluppi. Os próximos 3 jogos são definitivos e o Grêmio, claro, vai jogar com o que tem de melhor. Veja quem está pendurado, veja qual é a ideia de time e o planejamento do Grêmio para os próximos 3 jogos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da parceria CSW, Claro e CCD, para você melhorar sua telefonia, sua internet, sua TV. Isso mesmo, aqui você tem CSW que vai lhe atender. Se você tem um CNPJ, não perca tempo. Melhore o seu celular com promoções incríveis. Você vai ter um serviço muito bom, um atendimento personalizado para você ter o melhor preço e os melhores produtos com CSW. Claro, uma empresa que presta serviço para Claro e que é parceira aqui do CCD para você melhorar estes serviços. Fale agora com eles e resolva, melhore muito e tenha, claro, os melhores celulares possíveis para você. Gente, a hora da verdade. É isso que nós temos que definir agora. Porque a todo momento o Grêmio solucionou as suas dificuldades falando em testes, em improvisações, em utilização de espaços, em realidades que não eram definitivas. Você já parou para pensar quem são os volantes? Você já parou para pensar quem é o homem da direita? Quais são os titulares? Nós não temos isso ainda. Mas nessa semana, o Grêmio vai ter ou projetar 3 jogos. Novo Hamburgo no sábado à noite. Campinense em um jogo definitivo na quarta de noite, um jogo que se o Grêmio perder, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil mais uma vez. E claro, o Grenal do outro domingo. Quarta, ou melhor, sábado, quarta e domingo. Aqui o Grêmio define pelo menos a primeira cara do time de Renato Portaluppi. Renato, sempre que colocou um time para jogar nessa temporada, na coletiva disse: eu estou fazendo testes e botando todo mundo para jogar. Todo mundo vai ter oportunidade. Depois, não reclamem. E chegou a hora da gente ver o resultado disso. O Grêmio tem jogadores pendurados no jogo contra o Novo Hamburgo e que, se tomarem amarelo, podem ficar de fora do clássico Grenal. Mas quem são os jogadores? Galdino e Tassiano, que não necessariamente fazem parte do time principal, ou pelo menos aparentemente não. Esses são os jogadores. Todos os outros, salvo os lesionados, estão à disposição. E aí, como o Grêmio vai trabalhar o jogo contra o Novo Hamburgo, e eu vou posicionar aqui como eu acho que o Grêmio vai trabalhar. O Grêmio deve jogar contra o Novo Hamburgo com Breno ou Adriel. Aqui a primeira dúvida. Quem é o titular do gol? Você já parou para pensar? Adriel ganhou a posição de Breno? Internamente o Grêmio diz que não. Mas e Renato, o que diz? Na lateral direita, aqui deve jogar João Pedro. O Fábio está lesionado e o Tassiano tá pendurado. Então aqui João Pedro, que ganhou a oportunidade lá contra o São Luís de Juí, e segundo a análise dos jornalistas que conversaram com os dirigentes, ele saiu melhor do que se imaginou. Então, João Pedro. Na zaga, é óbvio que Renato deve colocar os mais experientes. Então, Bruno Alves e Walter Kahneman. Eu apostaria aqui em Gustavo Martins. Para mim, ele dá uma resposta de velocidade e de composição de características com o Kahneman melhor que o Bruno Alves. Mas acho que vai, com certeza, Bruno Alves aqui. Walter Kahneman. Na lateral esquerda, Reinaldo é o titular. Não me parece diferente disso. Aí, vamos para o meio-campo. E aqui uma salada. Não sabemos o que pode acontecer aqui. Não sabemos. Vijaçante, por exemplo,
esteve nos 2 últimos jogos, com os reservas e com os titulares. Mas não foi a diferença que todos imaginaram. O PP volta de suspensão. Me parece que o PP é titular do Renato. Certo? E quem é o outro? Carbajo ou Vijaçante? Uma grande dúvida. Para mim vai Carbajo. Mas é opinião. Na meia, Cristaldo ou Vina? Quem Renato vai escolher? Eu acho que ele começa com o Cristaldo e ele usa o Vina durante o jogo. Na direita, para mim, o titular, um dos titulares absolutos, Bitelo. Bitelo aqui, não vejo nenhuma discussão com relação à possibilidade do Bitelo não jogar. Bitelo é titular absoluto do Grêmio, é o melhor jogador. Na esquerda, é pior ainda. Se Ferreira tiver condição física, a gente até agora não conseguiu saber o que o Ferreira tem. Ferreira não joga 3 jogos. Ah, mas ele podia jogar se fosse desse... Então ele vai jogar. Ferreira é titular. Não tem outro. E aí eu só peço que o Renato selecione ou coloque o Zinho no banco para ser a solução se apertar o caldo ali para ele entrar depois. Esse é o único pedido que eu faço. Mas Ferreira. E na frente, óbvio, Luiz Soares, o melhor jogador do time e o único centroavante que o Grêmio tem. Aí, curioso, ó, olha só, uma dúvida no gol, uma dúvida na volância, uma dúvida na meia. São 3 dúvidas claras. E essa dúvida na lateral direita. São 4 dúvidas. Sendo que na lateral direita, eu acho que o Renato aí vai preservar o Tassiano e vai colocar o João Pedro para jogar. Mas no gol, na volância, na meia, essa só na hora da escalação. Só na hora da escalação. Fico ainda com Carbajo, PP, Cristaldo. Porque o Renato sabe que se ele bota direto o Vina, também vai gerar algum tipo de desconforto. Porque o Cristaldo, até o momento, até a chegada do Michael, quando o Grêmio acertar, vai ter sido a maior contratação da história do Grêmio. E isso a gente sabe que tem impacto, sim, na hora até de conversar com ele, porque o Renato aprovou a contratação do Cristaldo, foi feita com muito critério pelos dirigentes do Grêmio. Esse posicionamento aqui, esse é algo que, de alguma maneira, nós precisamos sempre posicionar aqui, porque chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de sabermos, finalmente, quem Renato vai colocar no time principal. Não que isso seja estático, porque os jogos agora vão apertar um pouco, sobretudo o Grenal do outro domingo. Mas, contra o Campinense, contra o Novo Hamburgo e no Grenal, não tem por que usar reservas. A logística ficou perfeita. O Grêmio vai com o que tem de melhor sábado, para não deixar os jogadores ficarem 20 dias sem jogar. O Grêmio vai para o jogo contra o Campinense com o que tem de melhor, e o Grêmio joga o Grenal com o que tem de melhor. E aí o Grêmio posiciona em 8 dias o time principal. É um jogo a cada 4 dias? É, mas não vejo maiores dificuldades. Será que o Grêmio não bota contra o Novo Hamburgo e a gente adia isso para o jogo contra o Campinense? Também pode acontecer, mas me parece que agora nós vamos finalmente saber as opções, as ideias principais e com quem Renato vai contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.